Educação inovadora Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Normalmente os jogos são vistos como recreativos, mas cada vez mais os jogos educativos são desenvolvidos como auxiliar da aprendizagem. Esta semana vamos conhecer projetos no Japão e no Reino Unido e um perito vai falar sobre os prós e os contras do uso de jogos na sala de aulas. Computadores e tecnologia da informação fazem parte do dia-a-dia de muitos jovens e alguns professores procuram a melhor forma de introduzir estas novas ferramentas no ensino. Uma das inovações é o uso de jogos em 3 dimensões no ensino da biologia para motivar estudantes e tornar as complexidades do corpo humano mais fáceis de entender. Estas adolescentes vão ao cinema para ver um filme em 3D. Na verdade, não. Elas vão para uma aula de biologia em 3D. Estamos na escola Abbey, em Reading, Berkshire, 64 km a oeste de Londres. A escola introduziu o sistema 3D para ensinar biologia na primavera de 2010. Na aula de biologia, todas as alunas podem estar na fila da frente. Os resultados das classes com uso de tecnologia 3D, em comparação com aquelas que não o usam, são consideravelmente melhores. Quando comecei a ensinar ciência, tínhamos apenas o quadro negro, estes modelos todos. Estávamos em frente da turma com um modelo a tentar fazer com que toda a gente visse. Por vezes fazíamos com que passasse pela turma, mas as de trás reclamavam porque não chegavam a ter contacto com o modelo. Depois passámos ao projetor sobre quadro branco, podíamos usar animações, o que já era melhor. Agora temos o 3D. Com o 3D toda a turma pode ver, está suspenso no centro da sala. A imagem pode rodar, toda a gente vê, não há necessidade de passar de mão em mão, é fantástico. Na educação, 3D parece ser o futuro, trazendo nova vida aos antigos métodos de ensino e oferecendo uma perspectiva sobre como deverá ser o ensino do século XXI. Agora os estudantes podem assumir o comando com um clique no rato. Com o avanço da tecnologia, em breve poderão mover as imagens com as mãos. É como ir ao cinema com efeitos 3D. Ver um filme em 3D é muito mais interessante do que em 2D. Acho a biologia em 3D muito mais interessante do que em 2D. É quase como jogar PlayStation nos jogos do género se compararmos com o ensino em livros, que são chatos. Nenhuma escola deve de ter medo dos custos financeiros. Os projetores 3D não são mais caros do que os normais. E a nova tecnologia não tem de assustar os professores. Pelo menos na escola Abbey, tem sido fácil para os professores lidar com o equipamento. Para colocar determinada tecnologia nas salas de aula, era preciso fazermos uma formação cara ou então encontrar as dificuldades na utilização. Esta tecnologia agora tem sido muito fácil de implementar e tem tido um grande sucesso. É óbvio que os óculos têm mesmo muito estilo. Para saber mais sobre os prós e contras do ensino com base em jogos, falamos com um perito no assunto, o professor austríaco Paul Pivet. Ele explica como professores e pais podem ajudar as crianças a alcançar melhores resultados com estes jogos. A Universidade de Johannem, em Graz, é onde Paul Pivet ensina e faz investigação. Ele é um defensor do ensino através de jogos. Neste momento, desenvolve jogos para a aprendizagem de línguas no mundo virtual. Os estudantes podem aprender num mundo virtual e isso ajuda-os com aquilo a que chamamos de aprendizagem experiencial. Podem praticar, podem realizar simulações e podem divertir-se, especialmente se tratar de aprendizagem com base em jogos. Se eles estão a jogar um jogo concebido para ensinar, eles divertem-se com a aprendizagem. Mas há algumas desvantagens. A aprendizagem com base em jogos no ambiente virtual não quer dizer que os professores já não façam falta, muito pelo contrário. A desvantagem é que talvez, muitas das vezes, como professor, conferencista ou até mesmo como pai, damos-lhes a tecnologia e dizemos, toma, vai e aprende. Mas isso não resulta, isso é aquilo a que chamamos de despejo de conteúdo. É o mesmo que dar um livro, eles vão desviar-se, vão para o Facebook e começar a socializar-se. Por isso temos de os manter focados. Tem de haver o envolvimento do professor ou dos pais para os guiar e falar com eles sobre aquilo que aprenderam. Explicar o que leu.
É aqui que acontece muita da aprendizagem. Por isso, as desvantagens muitas vezes surgem quando os deixamos sozinhos e dizemos: tens aqui a tecnologia, vai e faz. Temos de os ajudar a encontrar um equilíbrio, a encontrar um caminho na tecnologia, temos de os guiar no conteúdo que estão a aprender. Professores e pais também têm de lidar com as novas tecnologias no quarto das crianças e na sala de aulas. Mas isso não significa deixar os velhos métodos para trás. Os velhos métodos continuam perfeitamente válidos. Os professores têm de abraçar a nova tecnologia e aprender a usá-la. Não queremos os alunos a saber mais de tecnologia do que os professores. Por vezes isso acontece, mas podem continuar a trabalhar. Podemos continuar a discutir com o aluno aquilo que aprende a partir daí, como funciona, e fazer com que pensem mais sobre aquilo que estão a aprender. E quanto mais tu pensas sobre aquilo que aprendes, mais se acelera o processo de aprendizagem. No futuro, o desafio será o combinar dos velhos métodos de ensino com as novas ideias nos mundos virtuais. No Japão, os professores desenvolveram o tradicional jogo de cartas Karuta como ferramenta de ensino de línguas e literatura. Fomos conhecer alguns jovens japoneses que seguem os passos dos seus antepassados num jogo para memorizar poemas. É uma forma de estímulo para a memória que promove capacidades físicas. Vejamos como se passa. Silêncio, tradição e memória. Vamos agora assistir a uma sessão do tradicional jogo japonês Karuta. Os participantes estão concentrados, ouvem o início do verso e tentam jogar a carta que contém o fim antes do seu adversário. Além de uma boa memória, para ganhar temos de ser velozes e ter bons reflexos. Karuta é um jogo em que tem de se decorar 100 poemas. Jogadores como estes estudantes, membros da Associação Karuta da Universidade de Tóquio, estudam cada sílaba dos 100 poemas usados no concurso. Estes poemas são os famosos 100 poemas para 100 poetas. Hoje, o Karuta é também uma ferramenta de ensino nas escolas. No Japão, o Karuta é usado para ensinar aos alunos do secundário a literatura antiga e gramática. Também noutros países, o Karuta está a ser usado para o ensino do japonês. Com o Karuta podem também aprender história e literatura do Japão. A maioria dos japoneses joga Karuta pelo menos uma vez no ano, normalmente na celebração do Ano Novo. Muitas pessoas no dia-a-dia podem citar poemas antigos graças aos jogos de Karuta que faziam na escola quando eram jovens. O significado do Karuta vai além da interpretação básica. Estas cartas podem ter muitas interpretações. É muito interessante que nestas palavras possamos ler outros significados. É por isso que o Karuta é tão bom para aprender a cultura japonesa. O jogo teve origem na leitura de poesia entre aristocratas, no chamado período Heian, há 800 anos, mas no século XVI ganhou forma contemporânea. Hoje, o Karuta é praticado em escolas e universidades de todo o Japão como um jogo, mas também como uma forma de aperfeiçoar as qualidades de leitura. Dê-nos a conhecer a sua opinião sobre o ensino com base nestes jogos. Espero que tenham gostado do programa. Nós estaremos de volta para a semana. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.